Bom dia, pessoal. Bom, estou de volta hoje trazendo para vocês aqui uma palestrinha sobre NR35, tá? Recebi vários e-mails aí do pessoal que está inscrito no canal me pedindo para fazer alguma coisa a respeito da NR35 e aí eu acabei montando uma palestrinha bem bacana, eu acho que bem prática, tá? Para passar alguns toques para vocês aí que estão começando agora na área, o que vocês vão encontrar aí no ambiente de trabalho. Tá? Essa é uma das NRs que eu particularmente acho uma das mais importantes que já fizeram. Por quê? No meu escopo de trabalho, né, que é a construção civil, se vocês pegarem as estatísticas aí de acidentes graves, fatais, acidentes que deixam sequelas nos trabalhadores, tá? Trabalho em altura é um dos principais. Tá? É a grande causa hoje de acidentes na construção civil, trabalho em altura. Então é uma NR que ela é muito importante, tá? É uma atividade que você que está começando agora tem que ficar muito atento aí, para que você não deixe aí passar despercebido alguma coisa e acabe acontecendo algum acidente fatal. Então, essa palestrinha de hoje aí vai ser sobre a NR35. Bom, o objetivo e o campo de aplicação da NR35, ela estabelece requisitos mínimos e medidas de proteção para trabalho em altura, tá? Envolvendo planejamento, organização e a execução garantindo a segurança dos trabalhadores direta ou indiretamente. Tá? Ela não é simplesmente só para aquele trabalhador que está executando a atividade, ela também vai englobar aí pessoas que estão ali naquele ambiente de trabalho, trabalhadores circunvizinhos aí. Bom, o item 35.1.2 ele traz para nós a informação que é considerado trabalho em altura toda atividade que foi feita acima de 2 metros do piso acabado. Tá? Então, toda atividade que você tiver acima de 2 metros é considerado trabalho em altura. Isso daí que você tem que ter em mente aí para você que está começando agora. Pessoal, eu vou colocar aqui, eu trouxe para vocês aqui, abrindo um parênteses na NR35, uma informação muito importante, que é a norma regulamentadora 9, traz para nós no item 9.6.3. Tá? O empregador, tá, ele deverá garantir que na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho, que coloquem em situação de grave e eminente risco, tá, um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao seu superior hierárquico, direto para as devidas providências. Por que eu coloquei isso daqui? Por que eu abri um parênteses? Porque o trabalhador que executa atividade em altura, ele tem direito, ele é baseado em cima das normas regulamentadoras, de se recusar a executar aquela atividade caso a empresa não dê condições seguras para ele executar aquele tipo de atividade. Tá? Ou seja, se ele tem que executar uma atividade em altura onde a empresa não dá cinto, não dá talabarte, não coloca, ou muitas vezes dá o cinto talabarte e não faz a instalação aí de um cabo da vida, um cabo guia, não faz a instalação aí de proteções coletivas, então o próprio trabalhador ele legalmente ele pode se negar a executar aquela atividade. Tá? O item 9.6.3 da norma regulamentadora 9, ele é bem claro quanto a isso daí. E ele ampara o trabalhador. Ele diz que toda a atividade que ofereça risco grave e iminente à integridade física daquele trabalhador, um risco de acidente, ele pode se negar. Tá? E aí, eu coloquei aqui para vocês em vermelho, o que seria um risco grave e iminente? Né? É meio interpretativo, né? Às vezes a empresa ela pensa de uma forma, o trabalhador pensa de outra. Então eu citei aqui abaixo a norma regulamentadora número 3, no item 3.1.1. Ele fala o que para nós? Considera-se grave e iminente risco toda condição ou situação de trabalho que possa causar um acidente ou uma doença relacionada ao trabalho com lesão grave à integridade física do trabalhador. Então a norma regulamentadora número 3 ela traz para nós essa informação. O que seria um risco grave e iminente de acidente? Logicamente que se você é o trabalhador que está assistindo esse vídeo agora, você simplesmente não vai parar a atividade, não vai se recusar a executar a atividade, simplesmente vai cruzar os braços e vai ficar lá. Não. Fotografe a situação de risco, tenha provas materiais para depois você poder provar que a empresa te colocou num risco grave e iminente de acidente. Tá? Isso daí é muito importante. Tá? Então sempre fotografe a situação, chame seu encarregado, mostre para ele, olha, não tem como fazer a atividade dessa forma,
Cabe ao técnico de segurança também barrar a atividade se não tiver sendo realizada de acordo com as normas de segurança, de acordo com a NR35, NR18, tá certo? E aqui eu coloquei, direito de recusa não é recusar de fazer uma atividade, tá? Mas é recusar-se de se expor ao risco, tá? Você não está se recusando a exercer aquela atividade, você está se recusando a se expor ao risco. Tá? A NR9, a NR3, a CLT, ela te dá esse amparo legal de se recusar a fazer alguma atividade que você tenha a sua integridade física aí colocada em risco grave e iminente de acidente. Tá certo? Bom, pessoal, vou falar um pouquinho das responsabilidades, tá? O item 35.2, ele fala da NR35, ele traz para nós as informações de responsabilidades tanto do empregador como do trabalhador. Tá? Então vou começar pelo empregador. O item 35.2.1 cabe ao empregador assegurar a realização da análise de risco em todas as atividades de trabalho em altura. A NR ela é bem clara. Para todas as atividades que não são rotineiras, aí sim a permissão de trabalho. Tá? Adotar as providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteções estabelecidas nestas normas pelas empresas contratadas. O que quer dizer esse item daqui da norma? Toda empresa subcontratada que tiver no canteiro é de responsabilidade da empresa contratada, tá certo? Não é simplesmente subcontratar uma empresa, jogar ela lá no canteiro e falar assim, não, aquele pessoal ali não é da minha empresa, não é problema meu. Não, o item da norma aqui, ó, ele é bem específico quanto a isso daí. Todos os trabalhadores, subcontratados ou não, são de responsabilidade da contratada, tá certo? Isso daí vocês vão ter muita dor de cabeça com subcontratada. Bom, garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteções definidas nessa norma. O que você vai encontrar muito no canteiro? Pô, você vai chegar lá, principalmente em obra vertical. Os caras concretando a laje, não tem bandeja, estão ainda fazendo a bandeja, estão fazendo os guarda-corpos da periferia da edificação e a obra está tocando pau. Ninguém para. Pessoal, tá errado, entendeu? Não pode. A partir do momento que você, por exemplo, vou dar um exemplo, a obra vertical que eu estou agora, completou as lajes, primeiro você faz a proteção da periferia da edificação, instala as proteções coletivas, cabo guia se precisar, e depois os trabalhadores sobem nessa laje e começam a fazer as atividades. E não o que acontece na maioria das vezes. A produção não para e todo mundo aí desprotegido até que seja realizada a conclusão das proteções coletivas naquele local de trabalho. Então a norma é bem clara. Primeiro se faz a segurança para depois fazer a atividade. Certo? Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar situação ou condição de risco não previstas, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Então está aqui, ó, mais um tópico da NR35 amparando o trabalhador para parar uma atividade quando ele estiver exposto ao risco. Tá? Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisão. Então a importância do técnico de segurança em campo, em canteiro de obra, tá? Para ele supervisionar essa atividade em altura, para ele verificar o local onde vai ser executada essa atividade antes de começar, tá? Porque o técnico de segurança é o profissional capacitado para isso, porque não é simplesmente chegar lá na atividade e você fazer a ancoragem, as proteções coletivas. Muitas vezes tem a sinalização, você vai ter que isolar uma área, você vai ter trânsito de pessoas embaixo. Então o técnico de segurança ele tem que avaliar toda essa situação, não é simplesmente só a atividade em altura. Vocês como técnicos, vocês têm que analisar todo o contexto daquela atividade, né? Se existem outros trabalhos do lado que podem interferir na segurança dos trabalhadores. Então a coisa é bem complexa, tá? Assegurar a organização e o arquivamento das documentações previstas nessa norma. Então as APRs, as permissões de trabalho, tá? Essas documentações, pessoal, elas são oficiais, elas têm que ser arquivadas, tá? Para depois, se acontecer alguma coisa, poder rastrear esses documentos. É item normativo, entendeu? Toda essa documentação de frente de obra, ela tem que ser arquivada. Tá? Uma dica importante para você que está começando agora, você fez a APR, você fez a permissão de trabalho, muitas vezes, tempo de chuva, você pode ver que vai poder danificar essa documentação, tira um xerox, deixa o xerox na frente de trabalho e guarda os originais.
mas é muito importante que na frente de trabalho esteja lá a APR, a permissão de trabalho. Tá? A própria norma já traz essa informação para nós. Tá? Bom, não cabe só à empresa as responsabilidades em cima da atividade. O próprio trabalhador, ele é responsável também. Tá? E aqui eu trouxe para vocês alguns itens que é responsabilidade do próprio trabalhador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Por que eu coloquei esse item? É uma grande dificuldade que vocês vão ter. É enorme. Você vai lá, você chega na obra, você fala 200 vezes com o cara para o cara se prender. E não adianta. Meu, a peãozada é complicado. Então, você chega uma hora que você vê lá o cara a 20 metros de altura fazendo uma atividade, ele tá de cinto, ele tá de talabarte, a corda, que é o cabo guia que foi colocado, a linha de vida, tá batendo no nariz dele e ele tá solto, trabalhando na periferia da edificação. Adiantou alguma coisa, pessoal? Não adianta, cara. Né? A gente tem que fazer um trabalho de conscientização desses trabalhadores. É complicado, você pega esse pessoal antigo de obra, os caras não escutam. Você tem que falar 200 vezes com o cara. Tá? E você que está começando agora na área, você tem que falar a linguagem desses trabalhadores, tá? Você não vai chegar lá falando tecnicamente com a peãozada, cara, porque você não vai conseguir nada, entendeu? Então, você tem que ter uma linguagem dos trabalhadores, né? Diferente a linguagem que você vai chegar nele para cobrar, que ele fique umbilicado lá nas linhas de vida, fique atrelado na edificação através dos salabartes. Ela é diferente de quando você vai cobrar um gestor, um engenheiro de produção. É completamente diferente, entendeu? É muito complicado, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Porra, eu chego lá, você fala 10 vezes com o cara. Aí eu chego lá e falo assim: ô meu querido, desce daí meu querido, vamos conversar. Aí o cara vai, olha pra você e fala assim: puta merda, o cara já vem me encher o saco de novo. Aí você vai, desce. Aí eu pego o cara e falo assim: migão, olha onde é que você tá, cara. Você tá a 20 metros de altura. Pô, você tá de cinto, você tá de talabartes, pô, você tá solto. Sabe o que acontecer se você cair? Cara, você vai cair daí. Você vai ser mandado embora por justa causa, porque a empresa ela te treina, ela te capacita, ela te dá o cinto, ela te dá o talabarte. Porra, eu não posso colocar uma arma na sua cabeça e fazer você se atrelar lá. Entendeu? Pô, na minha frente você vai e se prende, quando eu viro as costas você solta. Aí você vai cair daí. Tá? Se você morrer, você dê graças a Deus que você morreu. Beleza, você vai, caiu, pum, morreu, acabou. Falar, isso aí, e se você cair e ficar paralítico? Você já pensou nisso daí? Se você ficar aí tetraplégico numa cama o resto da sua vida, sabe o que vai acontecer, cara? Você é casado, né, parceiro? Né? 99% das vezes, a primeira coisa que vai acontecer é a sua mulher dar um pé no seu traseiro, velho. Ou você acha que ela vai virar freira? Entendeu? Sua mulher vai te largar. Entendeu? Você vai voltar para casa da sua mãe, se você tiver mãe. Quem vai ficar limpando você, quem vai ficar dando banho em você o resto da sua vida é sua mãe, cara. Você vai ficar o resto da vida aí numa cadeira de roda, numa cama. Olha o que você está fazendo. Então, vocês estão começando agora, cara, vocês têm que, ter uma linguagem simples, uma linguagem, sabe? Falar a linguagem da peãozada. Entendeu? Agora, se eu vou cobrar um gestor, aí já é diferente. Se você vai cobrar um engenheiro de produção, é diferente. Aí você vai chegar, amigão, você sabe da sua responsabilidade, tem itens normativos aí que obrigam você a fazer as proteções coletivas, instalar guarda-corpo de periferia, exigir o uso daquele trabalhador, use os EPIs, entendeu? Sabe? É diferente a sua linguagem, você vai ter uma linguagem com os engenheiros de produção, os gestores, totalmente diferente da peãozada, entendeu? Então isso, que para você que está começando agora, tá? Você tem que ter em mente isso daí. Você não pode chegar lá falando tecnicamente, mano, que os caras não vão fazer nada, tá? É muito complicado isso daí. É o grande problema hoje, tá? Você consegue cobrar aí as produções coletivas, você consegue adequar, você consegue fazer com que aquele trabalhador tenha um cinto, um talabarte de qualidade, é colocado o cabo guia, aí você passa lá e o infeliz está lá solto, velho. E aí você não consegue enfiar na cabeça dele para ele se prender. Então, essa é a dificuldade que vocês vão encontrar no canteiro de obra. Bom, continuando aqui, pessoal. Interromper suas atividades exercendo o direito de recusa sempre que constatarem evidências de risco grave e iminente. Aquilo lá que eu já expliquei para vocês, o que é um risco grave e iminente.
para a sua segurança, saúde ou a de outras pessoas, comunicando imediatamente seu superior. Então, aqui também no item 35.2.2, ele traz também, mais uma vez, esse resguardo para os trabalhadores de recusar a executar atividade de risco, o que infelizmente dificilmente acontece. Eu particularmente nunca vi isso daí acontecer. Pelo contrário, né? A gente tem que brigar com o cara para o cara pegar e colocar o talabarte na estrutura, prender o talabarte na linha de vida. Infelizmente o cenário é esse, da construção. Bom, zelar pela sua segurança e saúde e de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissão no trabalho. Isso aqui é um pouquinho das responsabilidades do próprio trabalhador, tá, pessoal? Bom, falar um pouquinho agora de capacitação. O item 35.3, ele traz para nós as informações que são a capacitação e o treinamento, tá? O item 35.3.2, ele traz para nós o que? Considera-se trabalhador capacitado para o trabalho em altura aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, tá? Esse é o trabalhador capacitado, tá? E o item 35.3.3, ele fala para nós que o empregador deve realizar treinamento periódico bienal, tá? E sempre que ocorrer quaisquer das seguintes situações: evento que indique a necessidade de novo treinamento, que pode ser um acidente, um incidente, aí cabe a você como técnico de segurança avaliar essa situação. Retorno de afastamento de trabalho por período superior a 90 dias. Então, se o trabalhador sofreu um acidente de trabalho e ficou afastado por mais de 3 meses, tá? Ele vai ter que fazer o curso de novo. Lembrando que a cada 2 anos tem que se fazer a reciclagem. E mudança de empresa, tá? Acontece muito isso, principalmente subcontratado. O cara tem NR35 de uma empresa, muda de empresa e a empresa quer aproveitar aquela certificação. Mudou de empresa, tem que fazer a reciclagem de novo. Tá certo? Bom, continuando com a capacitação, o item 35.3.1 da norma, ele fala que o treinamento periódico bienal ele deve ter carga horária mínima também de 8 horas. Então, quando vocês pedirem um prontuário dos trabalhadores para fazer ali uma auditoria, verificar se todo mundo está apto a fazer o trabalho em altura, isso é muito importante. Vocês vão verificar a carga horária do certificado, se é de 8 horas, e a data que foi feito esse treinamento para verificar se não está vencido precisando de reciclagem. Tá? O item 35.3.6, o treinamento deve ser ministrado por instrutores com comprovada proficiência, tá, no assunto, sob a responsabilidade de um profissional qualificado em segurança do trabalho. Eu queria fazer um comentário desse item aqui, porque as pessoas acham, a grande maioria das empresas acha que para o técnico de segurança dar um trabalho, dar um curso de NR35, ele tem que ter o curso de instrutor de NR35. Tá, pessoal? Na minha concepção, eu não vi isso daí em lugar nenhum na norma. Diz que tem que ser proficiência no assunto para se dar o curso. Então o técnico de segurança, ele pode dar o curso de NR35 para os trabalhadores. Ele não precisa desse curso de instrutor de NR35. Agora, a parte de segurança, tá? Por exemplo, eu fui bombeiro há 8 anos. Há alguns anos eu já saí da área de bombeiro. Antes eu cheguei a trabalhar com rapel, fazendo sistema de ancoragem para trabalhar em altura, mas há muitos anos eu não faço, né? Esqueci a maioria dos nós, não tenho mais prática nesse assunto. Eu posso dar um curso de NR35 para os trabalhadores? Na parte de segurança do trabalho? Posso. Agora a parte prática não. Eu não vou montar lá um sistema de corda e fazer os caras descer no rapel, porque eu não tenho prática, não tenho mais proficiência nisso. Tá? E o curso de instrutor de NR35, você pega uma pessoa que nunca pisou numa obra, que nunca pegou numa corda, aí o cara vai lá, faz um dia de teórico, desce lá umas 4, 5 vezes na corda e ele acha o quê? Que ele já está apto para dar o prático de NR35? Não tá, pessoal. Tá? Isso daí não tem nada a ver, tá certo? Para você dar um prático de NR35, você tem que ser um alpinista, você tem que ter proficiência, a própria norma diz, tá? Você tem que ter prática nesse tipo de coisa. Então, para você dar a parte teórica, você não precisa de um curso de instrutor de NR35 para isso. O próprio técnico de segurança ele já é capacitado para isso, no meu ver. Tá? Bom, item 35.3.7. Ao término do treinamento deve ser emitido certificado contendo o nome do trabalhador, conteúdo programático, carga horária, data, local da realização do treinamento, em nome e qualificação dos instrutores e assinatura do responsável. Tá certo? Isso daí é o que deve ter o mínimo aí, o certificado de NR35 dos trabalhadores. Tá? Outro ponto importante, tá?
que vocês não podem esquecer é o ASO desses trabalhadores. Tá? A própria norma diz que considera-se trabalhador autorizado para trabalhar em altura aquele capacitado cujo estado de saúde foi avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade que possua anuência formal da empresa. Tá? E o item 35.4.1.2.1, que informação que ele traz para nós? Que a aptidão para trabalhar em altura tem que estar consignada no ASO. Então, quando você pegar o ASO desse trabalhador, tem que estar lá, apto para trabalhar em altura. E quem é que vai fazer quem que vai fazer esse exame para verificar se esse trabalhador está apto para executar atividade de altura? É qualquer médico, pessoal? Não. Tá? Para quem nunca viu minha videoaula de prontuário, vai lá no meu canal e assiste a videoaula de prontuário. Pessoal, não é qualquer médico. Tá? Você tá aqui, ó, você vai pegar o PCMSO, é o médico coordenador que executou o PCMSO daquela empresa, é quem vai fazer a avaliação desse trabalhador. É ele que vai determinar quais são os exames que aquele trabalhador vai ter que fazer para verificar se ele está apto ou não. Se o médico coordenador não for o médico que for realizar os exames, dentro do PCMSO ele tem que descrever lá quais são os médicos, os examinadores que ele está autorizando a executar esse exame no trabalhador. Então não é qualquer médico que vai assinar esse ASO para liberar um trabalhador a executar a atividade em altura. Fiquem atentos nisso daí, tá? Quando você pegar o ASO do pessoal, tem que estar lá apto para trabalhar em altura e tem que ter a assinatura do médico coordenador ou médico examinador que ele vai descrever lá no PCMSO, tá? Um documento complementa o outro, eles se conversam entre si. Você não tem como analisar um ASO isoladamente, tá? Bom, seguindo com a nossa palestra aqui, análise preliminar de risco, que é a APR. Item 35.4.5, todo trabalho em altura deve ser precedido de análise de risco. Todo trabalho acima de 2 metros tem que ter APR. Quem que vai fazer essa APR? É o mestre de obra? É o encarregado? Não, é o técnico de segurança ou o engenheiro de segurança. É um profissional capacitado com conhecimento técnico para isso. Qualquer um, não é qualquer um que vai fazer uma APR. Por quê? A APR ela tem que detalhar a atividade, passo a passo. Ela tem que passar para nós quais são os profissionais que estão envolvidos em cada parte da atividade que ela detalhou ali na APR. Ela tem que ter os riscos que os trabalhadores estão expostos, os perigos, quais são os EPIs que eles vão utilizar, as medidas de controle para eliminar esses riscos, esses perigos. Responsável pela elaboração e implementação da APR, tem que ter lá um profissional que é o responsável. Tem que ter a descrição das máquinas e equipamentos que vão ser utilizados para executar aquela atividade, tem que ter as proibições, tá? Tem que ter o período da atividade. Embora a NR35 ela não descreva essa parte de período, é um toque que eu dou para vocês, exija um período. Se você é o técnico de segurança, faz lá a APR para 1 mês, porque eu já cheguei nas empresas, porra, o cara faz uma APR, não fica 6, 7 meses com aquela APR, cara. Aí quando você vai ver os trabalhadores que assinaram essas APRs, nenhum mais está na atividade. Tá certo? Então, porra, todo mês renova a APR, porque às vezes acaba entrando alguém que acabou passando batido, entendeu? E a outra item importante, não façam a APR se tornar um momento ali para coletar autógrafo dos trabalhadores, tá? Quando vocês forem fazer os trabalhadores assinarem essas APRs, poxa, perde ali uns minutos, descreve a APR dos trabalhadores, nem que seja todo mês, entendeu? Expliquem para eles quais são os riscos, os perigos, como que eles vão ter que executar a atividade de forma segura para evitar acidente, pessoal, tá? Acidente em trabalho em altura, ou ele é fatal, ou ele vai levar aí consequências sérias para os trabalhadores, aí, lesões aí, graves e permanentes. Dificilmente você vai pegar um acidente de trabalho em altura que seja leve, que não tenha consequência mais séria, tá? Então vocês tomem cuidado com isso daí. Bom, as permissões de trabalho, a NR35 ela fala para nós que as atividades de trabalho em altura que não são rotineiras, tá, elas devem ter a permissão de trabalho também. Tá? O item 35.4.8 ele fala que a permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e ao final encerrada e arquivada. Tá? Então a permissão de trabalho ela é diária. Se abre de manhã e se fecha quando terminar o turno de trabalho. Ela pode até ser renovada no outro dia pelo mesmo profissional que abriu no dia anterior, desde que não tenha mudado os riscos. Tá? O item 35.4.8.2
ele fala que a permissão de trabalho deve ter validade limitada à duração da atividade, tá? Restrita ao turno de trabalho e podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então, se é a mesma equipe de trabalho, o mesmo risco, tá? A norma ela dá essa brecha daquele profissional poder revalidar aquela permissão de trabalho, tá? Mas toda vez que for uma atividade não rotineira, precisa ser feita a permissão de trabalho, tá? Bom, falar um pouquinho para vocês de EPI, tá? Para quem nunca trabalhou na área e está começando agora, o item 35.5.2.1 ele trata para nós o que? Antes do início dos trabalhos, deve ser efetuada a inspeção rotineira de todos os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem. Por que isso daí é importante? Porque eu, particularmente, quando era bombeiro, trabalhando em inspeção de trabalho em altura, já peguei trava-queda de trabalhador sendo colocado no cabo ao contrário, tá? Ou seja, tá? Ele libera para cair e travava para subir, né? Se o trabalhador caísse naquela situação, ele ia cair direto, provavelmente tendo aí um acidente fatal, porque era na cobertura de um prédio, tá? Porque ele ele fixou o trava-queda ao contrário na corda, travando para cima e liberando para baixo. Ele estava de cinto, ele estava de talabarte, ele estava umbilicado ao trava-queda e mesmo assim, se ele caísse, ele ia morrer porque ele montou o equipamento ao contrário. Então, sempre que você for, quando você passar a ser técnico de segurança numa obra, sempre vistorie os equipamentos. Verificar se o cabo corda ou se não está comido, não tem corte. Você tem que, se for cabo de aço, verificar o cabo de aço. Verificar a situação dos talabartes, dos cintos, fazer uma geral em todos os equipamentos que estão sendo utilizados para aquela atividade na hora. 35.5.3 o cinto de segurança deve ser do tipo paraquedista, pessoal, é esse que está na foto aí, ou similar. Dotado de dispositivo para conexão e sistema de ancoragem. O item 35.5.3.2 ele fala que o trabalhador deve permanecer conectado ao sistema de ancoragem durante todo o período de execução da obra. É aquela situação que eu falei para vocês lá atrás, em obras verticais, quando o pessoal começa a subir as lajes dos prédios, eles não esperam nem os carpinteiros realizarem as proteções coletivas de periferia, né, colocar ali o sistema de corda, de cabo-guia, linha de vida, né, o pessoal da produção já chega e já começa a trabalhar antes mesmo das proteções coletivas, das medidas de controle aí contra a queda de altura de materiais e trabalhadores, está aí terminada, finalizada. Eles já começam a produção, não querem nem saber, tá? Então você vê que vários itens aí eles dão subsídio para você paralisar esse tipo de atividade. Bom, o item 35.5.3.3 ele fala para nós o que? O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem estar fixados acima do nível da cintura do trabalhador, tá? Principalmente quando a atividade é de 2,5 metros, 3 metros. Pô, o cara vai e coloca o talabarte lá no pé dele. Aí se ele cair, ele arrebenta com a cabeça no chão. Porque até da distância do talabarte travar, ele já está no chão. Então, sempre que o trabalhador for utilizar sistema de talabarte, de linha de vida, essa ancoragem tem que ser feita acima da cintura, se der acima da cabeça do trabalhador. Tá? Quanto mais alto tiver, menos folga tiver no talabarte, se ele vir a cair, esse pêndulo que ele vai fazer na hora da batida vai ser menor. Tá? Bom, item 35.5.3.4 ele traz para nós que é obrigatório o uso de absorvedor de energia nas seguintes situações. Aí você está se perguntando, pô Fabiano, o que é absorvedor de energia? É essa parte aqui, ó, tá? Enrugadinha aqui, ó, do talabarte. Ela é um absorvedor de energia, tá? Quando o fator de queda for maior que 1 e quando o comprimento do talabarte for maior que 90 centímetros, ele tem que ter esse absorvedor de energia, tá? Aí eu até vou fazer um parênteses novamente na NR35 para colocar para vocês um item da NR18, que é o item 18.23.5. Ele fala para nós o que? Isso é muito importante. Todos os serviços de montagem industrial, desmontagem, atividade em andaime, em torre de elevador, em estruturas metálicas, todas as vezes que você tiver uma atividade dessa onde não seja possível fazer uma linha de vida, onde esse trabalhador ele vai usar a própria estrutura da edificação para poder se prender, os talabartes têm que ser com abertura de 50 milímetros, que é esse grandão que está na foto aí, tá? Aí você chega na obra e tá esse talabarte aqui, ó, tá? Isso daqui não pode, pessoal, isso aqui é proibido, tá?
Tá vendo? Isso aqui, ó, é bem pequenininho. Isso aqui não existe isso aí mais. Tá? A própria NR18 ela traz essa informação para nós. Quando o trabalhador ele tiver que usar a própria edificação, a própria estrutura para se prender, tá? Tem que ser aquele outro talabarte lá, abertura de 50 milímetros. Esse tipo de talabarte aqui não pode ser usado. Tá certo, pessoal? Bom, vou falar um pouquinho para vocês aí de ocorrências, né? O item 35.6 ele fala sobre emergência e salvamento. O item 35.6.1 ele fala que o empregador deve disponibilizar equipe para a resposta em caso de emergência para trabalho em altura. Então tem que ter trabalhadores treinados lá em primeiros socorros, tá? O item 35.6.4 ele diz isso. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Tá certo? Está aqui, ó. E o item 35.6.2 ele fala que o empregador ele deve assegurar que a equipe possua recursos necessários para a resposta às emergências. Não adianta você ter um trabalhador lá capacitado, tá, se ele não tem material ali para executar o resgate. Até aqui, ó, eu coloquei um tripé aqui, ó. Isso aqui é um espaço confinado, mas é um trabalho em altura, tá? Não adianta você ter, imagine uma caixa d'água, uma torre de caixa d'água. O trabalhador ele vai ter que descer lá embaixo para executar uma atividade. É um espaço confinado, tá? E é um trabalho em altura. Tá? Imagine se esse trabalhador ele se acidenta lá embaixo, tá? Você tem que fazer o resgate. Se você não tiver o tripé para poder içar esse trabalhador, não adianta. Como é que você vai fazer esse resgate lá embaixo? Alguém tá me ligando, velho. Para de ligar que eu tô numa videoaula. Você tá fazendo um som aí, ó. Som de fundo. Pô, caramba, meu. Bom, vamos continuar. Entendeu, pessoal? Então o empregador ele é responsável por ter o trabalhador capacitado, tá? Para evitar... eu não vou filmar tudo isso aqui de novo, né, gente? Não, tá no final já. Não, vamos com o telefone mesmo. Vamos tocar o pau. Ele tem que deixar aquele trabalhador capacitado, tá certo? Na obra, para fazer o resgate, dar o atendimento de primeiros socorros e ter equipamento para isso, tá certo? Tá? Uma coisa só que eu queria comentar para vocês é o seguinte: tomem cuidado com o resgate em trabalho em altura, principalmente bombeiro civil, entendeu? Técnico de segurança que faz esse curso de instrutor de NR35, tomem cuidado. Nós não temos capacitação para executar aí um resgate em altura, nem bombeiro civil. Tá? Eu já vi muito bombeiro civil. Eu fiz o cursinho ali de resgate em trabalho em altura e eu faço o resgate em trabalho em altura, pessoal. Sabe, você descer no rapel, tá? E executar um resgate desse é muito complicado. Quem faz esse tipo de resgate é bombeiro militar, tá? Se aconteceu uma emergência na obra, o cara está pendurado lá em altura, não vai você pegar e descer no rapel para tentar tirar o cara do rapel, que você vai se complicar. Vai acabar tendo, em vez de uma vítima, duas vítimas. Tomem cuidado com isso daí, tá? O cara está pendurado lá do lado de fora, não tem como chegar nele de forma segura. É 193, acione o bombeiro militar, eles são capacitados para executar esse tipo de resgate. Tá? Aquele tipo de resgate que vocês viram ali no tripé, beleza, você vai descer de forma segura, né? Você vai conectar ali o gancho do tripé nesse trabalhador, ele vai subir, ele vai tirar ele daquela área de risco, entendeu? Ali você tem chance de fazer um tipo de resgate. Agora, cada pendurado em fachada, esse tipo de coisa, é bombeiro militar que vai fazer isso daí. Não tentem fazer isso daí, que vocês vão acabar se complicando, tá? Bom, aqui estão meus contatos mais uma vez. O e-mail, o Facebook e o LinkedIn. Para o pessoal que mandou e-mail aí pedindo a minha palestra de NR35, bom, tá aí, espero que vocês tenham gostado, espero que para esse pessoal que mandou e-mail aí, e até para quem não mandou, né, espero que vocês tenham conseguido tirar aí alguma informação importante, tenha ajudado vocês, tá? O intuito do canal é esse, principalmente para estudante recém-formado que nunca trabalhou na área. Bom, vou ficando por aqui. E se você tiver aí alguma sugestão para uma próxima videoaula, pode mandar no e-mail, que se eu tiver disponibilidade de horário e material, eu monto a videoaula, como essa que eu montei através do pessoal que me mandou e-mail pedindo. Espero que vocês tenham gostado, manda um e-mail lá, curta, compartilhe, mete o pau na videoaula, critica, faz o que você quiser aí, assim a gente pode melhorar e cada vez mais colocar material bacana aí que sirva para vocês, falou? Abraço a todos aí e fico por aqui. Valeu!